Ano. Hoje nós vamos falar da última parte das presidências do Brasil republicano. Nós já falamos do primeiro presidente do Brasil República, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que deixou o cargo depois de sofrer muita pressão com a revolta armada e deixa o cargo para o seu vice, Floriano Peixoto, que foi chamado de Marechal de Ferro ou Consolidador da República, porque também sofreu pressão para deixar o cargo, mas não cedeu, ele se manteve no cargo até acabar o tempo do seu mandato. Depois nós tivemos o governo de Prudente de Moraes, que teve que enfrentar a revolta de Canudos, Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, que queriam mais atenção do governo. Logo depois de Prudente de Moraes, nós tivemos Campos Salles, que consegue o Falding Loan, consegue um grande empréstimo de 10 milhões de libras para o Brasil, consegue alavancar a economia brasileira, mas a um preço bem alto, né? E é o governo também que a gente começa a ver o coronelismo, o voto de cabresto, quando o voto passa a ser aberto e para todo mundo. Nós vimos o governo de Rodrigues Alves, que foi palco da revolta da vacina. Vimos o governo de Afonso Pena, que continuou o acordo do convênio de Taubaté, que foi implementado no governo de Rodrigues Alves. Ele era contra, mas foi implementado. Afonso Pena só continuou. E o governo de Nilo Peçanha. Agora nós vamos falar sobre o governo do Marechal Hermes da Fonseca. Logo que ele entra no governo, ele começa uma política chamada política da salvação. Ele quis tirar algumas oligarquias estaduais do poder que haviam apoiado seu rival nas eleições, Rui Barbosa. Lembra do Rui Barbosa? Que começou com a mudança financeira lá no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que ele tentou uma mudança na, na economia, tentou imprimir mais dinheiro e acabou causando o encilhamento. Ele tentou as eleições para a presidência, mas perdeu para o Marechal Hermes da Fonseca. E o Hermes da Fonseca, ele quis tirar do cargo todo mundo que tinha apoiado o Rui Barbosa. Desse jeito, ele ia acabar com a oposição e, quando necessário, ele usaria inclusive as tropas federais. E ele usou muito a violência, o exército, principalmente contra as oligarquias do Nordeste. Então, Hermes da Fonseca, a primeira coisa que ele faz quando ele entra no governo é tentar eliminar a oposição, tentar acabar com todas as pessoas que não apoiaram a sua candidatura. Durante o governo do Hermes da Fonseca, ele teve que enfrentar várias revoltas internas. Por exemplo, a primeira foi a revolta dos jagunços, no Ceará. Padre Cícero sustentou uma longa luta armada contra a política cearense. Só que o Padre Cícero, gente, essa imagem aqui, ó, ele era muito bem visto no Nordeste, no sertão. Ele era muito querido, ele tinha muito prestígio, ele tinha muita influência no voto das pessoas, que as pessoas realmente levavam muito a sério tudo que ele falava. Padre Cícero tinha muito prestígio no sertão e era respeitado até mesmo pelos coronéis. Até a aristocracia, até a classe mais alta do sertão respeitava o Padre Cícero. Os seus superiores suspenderam ele das ordens sacerdotais, mas ele continuou a conduzir a luta. Tanto que lá em Juazeiro tem essa estátua do Padre Cícero, que até hoje ele é chamado de Santo Milagreiro. Existem muitas pessoas que fazem romaria até a estátua de Padre Cícero em Juazeiro, pedindo alguma graça ou pagando alguma promessa. Ele realmente é uma figura bastante conhecida no Nordeste. E o Padre Cícero, ele lutava contra a polícia cearense. Ele organizava tanto essa luta que, inclusive, o Exército, o governo federal, teve que intervir para poder eliminar esse tipo de revolta que tinha no Nordeste. Além da revolta dos jagunços, nós tivemos a revolta do Contestado, que é essa área de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, essa região aqui, ó. Os sertanejos que viviam nessa área que está mais escura, que é chamada de área de contestado, eles viviam uma situação de muita pobreza e muito isolamento e entraram em conflito com as autoridades locais. Por quê?
Quando foi construída essa estrada que ligava São Paulo, atravessava o Paraná, atravessava Santa Catarina até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, virou uma área de muito interesse econômico, né? Quem tivesse o domínio dessa área ia poder cobrar pedágio, ia poder cobrar imposto de quem passasse por aqui, ia ter acesso a mais produtos, ia ter uma facilidade de locomoção muito grande. Então, eles que antes viviam numa área isoladas e uma área muito pobre, se viram com uma vantagem muito grande em ter o poder dessa área, desse pedacinho da estrada. Só que eles entraram em conflito com as autoridades locais, que também queriam dominar essa região. Então, essa área do contestado, inicialmente foi um problema de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Depois do que foi resolvido o problema da fronteira, virou um problema de domínio dessa área da estrada. Então, olha só no governo de Hermes da Fonseca, a gente já viu uma revolta no Nordeste, que foi a dos Jagunços, onde se destacou o Padre Cícero. A gente viu uma revolta no Sul, que é a Guerra do Contestado, que foi a questão entre Paraná e Santa Catarina e o domínio da região onde tinha uma nova estrada. E agora a gente vai ver uma revolta no Rio de Janeiro. Então, as 3 regiões mais ocupadas tiveram revolta: Sul, Nordeste e Sudeste. A revolta dos marinheiros, ou revolta da Chibata, foi uma revolta contra os castigos corporais da Marinha. Quando os marinheiros tinham algum tipo de indisciplina, eles levavam chicotadas ou chibatadas. E aí o que eles fizeram? Os marinheiros vão dominar um encouraçado chamado de Minas Gerais e vão tentar barganhar com o governo. O que eles queriam? Eles exigiam o fim das chibatas, o fim dos castigos corporais, eles exigiam melhores salários e o principal, a anistia para os revoltosos. Ou seja, o que eles pediam? Que todos que tivessem nesse encouraçado Minas Gerais, todos que estivessem envolvidos nessa revolta fossem perdoados. Nenhum deles podia ser preso, nenhum deles podia ser castigado quando acabasse a revolta. Então, eles pediram essas 3 coisas. Eles dominaram o encouraçado e exigiram o fim dos castigos, melhores salários e o perdão para todos aqueles que estivessem envolvidos. O governo prometeu para eles tudo isso, prometeu essas 3 coisas, falou, não, então tá, vamos acabar com essa revolta e a gente oferece isso que vocês estão pedindo. Só que ele mentiu. Logo que acabou a revolta, logo que os marinheiros se renderam, porque teoricamente eles iam conseguir tudo que eles estavam pedindo, o governo prendeu e eliminou a maior parte dos marinheiros envolvidos. E vocês sabem o que significa quando a gente fala que eliminou, né? O líder dessa revolta foi João Cândido Felisberto. Ele não foi eliminado logo após a tomada do encouraçado, quando o governo toma de volta. Ele vai ser preso e depois ele vai ser enviado a um hospício. Claro que ele foi expulso da Marinha, mas depois ele conta, ele relata como foi dentro do encouraçado, como era a vida dos marinheiros antes e como foi a revolta da chibata dentro do encouraçado. Só que ele foi internado num hospício exatamente para que o que ele falasse não fosse levado em consideração.